Bom, em primeiro lugar, queria agradecer aí a presença dos colegas, né? O Walter, Denise, o Hiro, a Lilian, a Elisa, enfim, todos que estão aqui se achegando em mais uma reunião da nossa Confraria do Sono, hoje, dia 29 de maio, e nós vamos ter hoje uma apresentação de um tema extremamente importante e acho que muito pouco divulgado, né, nos meios aqui dos cursos, dos eventos da área do sono em geral, não só da odontologia do sono, mas da própria medicina do sono, que é, na verdade, a gestão emocional, né? Como isso tem realmente um impacto, uma forte relação com a nossa qualidade do sono e, por que não dizer, a nossa qualidade de vida, né? E para abordar esse tema, eu fiz questão hoje de trazer um convidado muitíssimo especial, que é um profissional que, além de grande capacidade, de grande competência, é um cara muito estudioso, que já tem uma, apesar de ser novinho, mas tem uma bagagem enorme aí, e tenho certeza que vai trabalhar esse tema com muita maestria, contribuindo aí para todos realmente ter mais um conhecimento importante aí na nossa área. Então, vou apresentar o Dr. Cláudio Luiz dos Santos, que ele é fisioterapeuta, é mentor, treinador comportamental com formação em microfisioterapia, em leitura biológica, em constelação familiar, em hipnose, terapia crânio-sacral, ativismo quântico e criador da Escola do Ser. E eu posso garantir para vocês que, além da formação básica, é um cara que já foi buscar conhecimentos, formações no exterior, na França, Bélgica. Ele foi muito humilde aqui no mini currículo dele, né? Mas é realmente uma pessoa muito capacitada, que gosta muito do que faz com muito amor, com muita dedicação. E eu falo isso não só como conhecedor por amizade, mas também por ser paciente dele, minha família toda, todos nós estamos ali com ele, sempre buscando o nosso melhor equilíbrio em todas as formas. Então, realmente, eu acho que é um tema que vai agregar muito conteúdo. Eu acho que para muitos colegas é um conteúdo novo, mas eu sugiro para vocês que aproveitem aí a presença do Cláudio, ele vai fazer uma apresentação para nós, e depois, na hora do bate-papo ali, aproveitem para tirar as dúvidas, colocar as situações, porque realmente é uma pessoa de muita competência. Tá joia? Então, mais uma vez, só um lembretezinho, eu vou pedir para todos deixarem as câmeras e os microfones desligados, para que a gente possa ter um melhor aproveitamento do sinal. Ao final da apresentação dele, a gente liga as câmeras, né? Todo mundo pode participar ao vivo. Quem quiser fazer as perguntas pelo chat, pode ser também aqui da reunião, ou também no WhatsApp do grupo do Núcleo do Sono. Certo? Claudinho, prazer enorme, mais uma vez, muito obrigado, meu querido, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. E a palavra e o tempo é todo seu. Vamos lá. Beleza. Fagrano, lembra de deixar eu compartilhar aqui minha tela. Acho que você precisa fazer algum movimento aí. Bom, primeiramente, boa noite, né? Obrigado pela oportunidade, Fagnano, pela tua confiança, né? Porque a gente, quando tem um grupo desse, que é um pessoal estudioso, um pessoal que se dedica, que está aqui à noite querendo mais ainda, a gente tem que se comprometer muito bem com o tipo de profissional que a gente chama para compartilhar a informação. Então, para mim é uma honra poder falar para pessoas que realmente buscam esse conhecimento e não só o conhecimento, mas fazer o bem para a sociedade. É, Vou pedir para vocês entenderem a minha metodologia, porque é uma coisa diferente que eu faço. Eu fiz muitas formações, então eu fui pegando o melhor de cada parte e eu quero, na verdade, fazer vocês refletirem, fazer vocês observarem, né? Eu tive uma experiência até com o Zuin e o Alício em 2004, onde eu entrei na especialização em oclusão, e eu vou trazer vocês para a gente sempre estar olhando ali para o sistema biológico, do sistema simpático e parasimpático, porque eu acho que dentro de tudo que eu já vi, a gente ignora isso, né? E ignorar é deixar de lado mesmo, esquecido, e a gente precisava olhar mais para esse ponto. Mas antes de falar de biologia, eu quero fazer um enquadramento, eu quero mostrar para vocês algumas coisas que são importantes para a gente poder, de certa forma, colocar todas as informações importantes para chegar no final e eu poder contribuir com vocês de verdade sobre essa parte do que a gente chama de sono, né? O sono é uma coisa que todo mundo sabe que ele é muito negligenciado pela sociedade e eu vou trazer isso, que as pessoas, na verdade, estão precisando de mais consciência. O que a gente vai fazer aqui
é dessa forma. E eu pedi até para o Fagnani se eu poderia fazer de uma forma diferente, que é como eu faço na minha mentoria, que ao invés de usar PowerPoint, ao invés de usar algumas coisas que a gente já está acostumado, poder usar um iPad e desenhar para vocês, para a gente poder fazer uma dinâmica diferente. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Fagnani, só me ajuda aí se está aparecendo o meu iPad. Está aparecendo? Tá. Tá, Só que aparecendo já? agora primeiro estava certinho, agora está aparecendo a tela do Teams. Tá. Mas agora está aparecendo o meu desenho ou não? Não, não Não, tá. Tá aparecendo a tela do seu notebook. Acho o que meu você tem que notebook espelhar o iPad. está espelhado. Ah, será que aqui é Logo na que você fez janela? a primeira Ah, compartilhamento tá, que já você achei fez. aqui, já achei. Foi agora. Aí, perfeito. Foi. Tá, então agora tá Agora ok. deu. Então agora a galera tá podendo ver aqui, né? Então, pessoal, o que que a gente vai fazer aqui é uma dinâmica um pouco diferente de tudo que eu tô já acostumado, mas eu acho que é importante até por conta de didática. O que a gente vai falar aqui, tá? São dos pilares da vida. Então, eu sempre gosto de anotar as coisas para vocês poderem ir acompanhando, né? Quem gosta de anotar, eu acho muito importante fazer anotações, mas depois eu posso disponibilizar esses desenhos para vocês também. Quando a gente fala dos pilares da vida, então, muitas vezes as pessoas ignoram, né, o que a gente está falando, que todo mundo já sabe que é muito importante. Atividade física, que alimentação é importante, que sono é importante. Hoje se coloca a parte de gestão emocional e também se coloca a parte de suplementação. Mesmo sabendo de todo esse processo, as pessoas muitas vezes vão fazer atividade física, mas elas erram em outro lado. Muitas vezes as pessoas se alimentam muito bem, mas elas vão errar em outro lado. E um dos lados que as pessoas mais erram quando elas querem ter alimentação saudável e atividade saudável é no sono. A gente sabe disso. E vocês são especialistas nisso. Então eu não quero ficar entrando aqui em fisiologia com vocês, porque eu acredito que eu ficaria chovendo no molhado. O terceiro pilar, então, é sono. O quarto é a parte de gestão emocional, e é disso que eu vou me apropriar e vou abrir toda essa expertise. E a parte da quinta ali é a suplementação. Em 2019, eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, né? E lá nos Estados Unidos, aliás, no Brasil, não sei se vocês sabem, mas o fisioterapeuta ele pode suplementar, né? Ele está autorizado a isso. Eu acho que é um erro do nosso conselho, porque eu acredito que a gente deveria ter uma especialidade dentro disso. A gente nem estuda isso na faculdade. Apesar de ter estudado, eu prefiro direcionar isso para os nutricionistas. É claro que a gente facilita a vida das pessoas muitas vezes, porque tem gente que não vai no nutricionista. Então, eu vou me apropriar da parte de gestão emocional, que é onde a gente vai poder surfar aqui com melhor qualidade. A vida hoje, todo mundo fala em longevidade. Se eu perguntar para todo mundo aqui, com quantos anos, né, você quer vir a falecer, você quer terminar a sua história, né? Quantos anos mais você quer viver? As pessoas vão falar números para mim. E hoje já se sabe que longevidade é uma coisa, mas qualidade de vida é outra coisa. Tanto que já tem até documentários sobre isso. Então, o que se preza é você ter qualidade de vida, você querer viver o máximo possível, mas com qualidade. Não adianta só você esticar a vida e você chegar lá no final e você não ter essa qualidade. Então, essa busca de qualidade, a gente precisa trazer consciência para as pessoas, porque através da consciência eu consigo ter previsibilidade. Mas para ter previsibilidade, pessoal, a gente precisa olhar por uma coisa que o ser humano não gosta de olhar, principalmente os homens, que é o que nós chamamos de vulnerabilidade. Ninguém gosta de ser vulnerável nos dias atuais, né? Um mundo de alta performance, um mundo onde resultado, trabalhar mais, 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 e nós estamos entrando em um momento onde a gente vai precisar começar a olhar um pouco para a nossa gestão de tempo, inclusive. Então, quando eu vou trabalhar com alguém, seja na mentoria, seja num treinamento empresarial, seja na parte de qualquer tipo de curso ou no consultório mesmo, eu sempre prezo para trazer para as pessoas um nível de consciência, que é isso que eu estou contando história aqui para vocês, para a gente ir abrangendo esse nível de consciência que a gente precisa. Então, voltando aqui para o iPad, tá? A gente vai precisar, de certa forma, olhar para algumas coisas que normalmente a gente não olha nos pilares da vida. E dentro da parte de gestão emocional, eu vou convidar vocês a olhar para esses níveis de consciência, tá? E dentro da nossa consciência, automaticamente a gente precisa fazer algumas reflexões. Eu vou começar de baixo para cima por questão de didática, tá? Mas o que mais acontece que a gente vê nas pessoas hoje em dia é um nível de inconsciência. As pessoas muitas vezes, e eu vou justificar isso para vocês,
tá? As pessoas hoje em dia, elas não entendem o que está acontecendo. E aí isso prejudica as pessoas poderem crescer, as pessoas poderem aprender. E aí, quando isso acontece, quando a pessoa sai do nível de inconsciência, o que ela faz é que ela começa a se tornar ciente que existe o quê? Um problema. Então, ter ciência do problema ainda é fácil você mostrar, né, para as pessoas isso. Opa, pera lá que eu tô. Vamos deixar só a abreviação. Trazer esse nível ainda e falar para a pessoa: olha, você tem esse problema aqui, ainda assim é um nível muito baixo de consciência que nós temos. E aí você às vezes consegue ainda levar a pessoa para onde? Para um nível, né, que ela se torna ciente da solução do problema. Então, isso daqui, para quem já estudou programação neurolinguística, né, vem da PNL, e aí a gente precisa ir fazendo as pessoas subirem para a camada superior. E conforme você vai subindo, você torna a pessoa o quê? Ciente do quê? Do que ela precisa mudar. E isso daqui vocês também fazem muito bem, né? Porque você pode chegar para uma pessoa e falar: olha, para você melhorar isso, você faz isso. Ou seja, para dormir melhor, você pode usar um aparelho, né? Tem as pessoas que vão usar CPAP, tem as pessoas que vão usar medicamento, e tá tudo certo. Eu não estou aqui para questionar essas coisas. Mas o mais interessante é quando você faz uma pessoa se tornar ciente, né, total da vida dela. Porque quando essa pessoa está ciente total, ela começa a despertar para um mundo onde ela começa a entender não só o micromundo, mas o macromundo. Porque esse problema de hoje, isso pode afetar a sua vida daqui a um mês? Pode. Mas isso pode afetar a sua vida daqui a 10 anos, 15, 20 anos. E isso eu vejo todos os dias no meu consultório, há mais de 20 anos. Quando a gente vai trabalhar alguma coisa, eu falo para a pessoa não tem, eu falo de maturidade, para a pessoa poder entender que quando ela sobe nessas informações, automaticamente ela tem condição depois de fazer o quê? De descer de uma forma mais organizada. Por quê? Porque quando ela é ciente total da vida, ela tem o que nós chamamos, tá, de identidade. Ela sabe quem ela é. E quando nós perguntamos para as pessoas, né, quem é você? Muitas pessoas só sabem responder o nome, muitas pessoas só sabem responder a profissão, né? Sou casado, sou pai, mas as pessoas muitas vezes esquecem, tá, de algumas coisas que são os nossos próprios valores. Porque quando eu sei quem eu sei também quais são os meus valores e o porquê de muitas coisas que eu faço. E aí começa a mudar a percepção do mundo, porque quando eu olho, por exemplo, assim, vou dar o exemplo do Fagnani, né, que é o cara que me conhece aqui desde criança, né, por conta de família e todo o processo que a gente tem de amizade, mas eu falo, eu já não olho para o Fagnani como um dentista, então eu não quero olhar para o que ele faz, eu já começo a olhar para o Fagnani, o porquê ele faz o que ele faz. E eu tenho certeza que nesse grupo aqui, quando eu olho pelo porquê, a gente encontra muito mais informação. Então, quando você tem um porquê, automaticamente o como se torna mais fácil, porque daí você começa a entender que as suas habilidades, elas vão ser importantes para você resolver problemas, para você poder entender aonde você busca problema, ou resolução de problemas. E aí a gente vai também fazer a pergunta do o quê? Porque o quê é o que você faz. Aí sim, esse o quê vai ter sentido, porque você vai olhar e falar assim, tá, então, através do meu porquê, que é servir as pessoas, fazer as pessoas ter mais qualidade de sono, para elas poderem ter uma vida mais longeva e automaticamente de qualidade, eu começo a fazer o que também? Eu começo a facilitar a vida delas. Ou seja, aonde quer que eu esteja, eu vou conseguir levar essa pessoa para um processo novo. Então, eu costumo colocar que todas as pessoas que têm essa identidade própria, valor próprio, sabe quais são as suas capacidades, qual o comportamento que você tem que ter nos lugares, quando você chega no ambiente, você consegue influenciar isso. E eu acredito que nós profissionais estamos precisando cada vez mais dessa identidade para nós podermos conseguir realmente influenciar as pessoas e não só conscientizar no sentido, olha, você tem que fazer isso. Não, a gente tem que influenciar para mostrar o porquê essa pessoa precisa disso, né? Quais são as capacidades que vão aumentar nela e todo o processo.
Então, quando a gente entra nesse tipo de estudo, a gente precisa voltar um pouco em um mundo, né, onde hoje em dia está meio que na moda falar de neurociência, mas eu falo que a gente aprendeu muita coisa na faculdade, porém, né, odontologia vai muito para a parte de boca, fisioterapia vai muito para a parte ali, no meu caso, né, eu fui para ortopedia, depois postura, fui para ATM, e cada um na tua área específica, e a gente está se tornando tão específico, só que a gente está esquecendo do macro, e eu acho que isso é muito importante, porque as coisas se conectam o tempo inteiro. Então, quando a gente olha para esse cérebro aqui, a gente sabe que existe o cérebro inconsciente e existe o que? O nosso cérebro consciente. E aí você tem até literatura que fala sobre isso, né? Tem o livro Rápido e Devagar, que ele fala que o cérebro inconsciente, então, ele é rápido e o cérebro consciente é o devagar, automático e o analítico. Então, quando a gente olha para isso, muitas vezes a informação está ali, mas as pessoas ignoram isso ou esquecem disso o tempo inteiro. Então, quando eu falo que eu fiz várias formações, né, muitas pessoas até se assustam contando de formação que eu já fiz, por exemplo, já fiz formação em hipnose. Eu não uso hipnose no consultório, mas eu uso o conhecimento da hipnose na minha vida. Eu já fiz hipnose para treinamento também, então quando eu vou dar meus cursos, eu uso as técnicas de hipnose. Por quê? Porque quando você começa a mostrar para as pessoas, olha, vamos olhar só para isso daqui. Aí eu consigo entrar nesse cérebro consciente, eu consigo fazer a pessoa ser analítica, ela vai mais devagar. Só que eu vou mostrar para vocês a técnica que a gente usa para a gente poder depois criar um novo hábito para essa pessoa conseguir fazer o quê? Para essa pessoa conseguir fazer isso se tornar inconsciente. Se tornou inconsciente, vai ser automático e vai ser o quê? Automatizado. Que é que nem escovar o dente. As pessoas às vezes precisam parar um pouco e prestar atenção no escovar o dente, que não é só escovar o dente, é escovar o dente escovando o dente, né, como diz no Mindfulness. Então, dentro dessa proposta, o que eu quero mostrar aqui, né, desse primeiro momento, é que a gente tem, então, essa parte que nós colocamos aqui do inconsciente, e nós temos uma outra parte que é o nosso consciente. Então, quando a gente tem essa separação, a gente também pode separar de outra forma, que é o que a gente chama de incompetência e a parte de competência. Então, eu estou provocando vocês para a gente poder olhar qual é o nível que eu estou de consciência e de competência desse processo, que eu já comecei falando lá no começo sobre sistema simpático e parasimpático. Normalmente, né, quando vamos colocar um bebê, quando a gente nasce, nós estamos em um estado inconsciente e incompetente das coisas. E aí, conforme a gente vai criando, né, nosso crescimento, nosso amadurecimento, nós nos tornamos o que depois? Nós nos tornamos conscientes, porém nós somos incompetentes de muitas coisas ainda. Por quê? Eu sei, por exemplo, que para dirigir um carro precisa aprender a dirigir, eu sou consciente, mas eu, como criança, eu não sei dirigir um carro, então eu estou na incompetência. Quando eu chego numa certa idade, eu aprendo a dirigir, e aí eu me torno consciente e competente dessa informação. Então, quando você começa a usar essas informações, você fala: opa, agora eu sei como funciona e eu sei fazer. E conforme você repete, 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 você faz o quê? Você se torna o que nós chamamos de inconsciente, automaticamente competente. Vamos dar o exemplo do carro mais uma vez. A gente dirige carro e muitas vezes nós nem prestamos atenção que nós estamos dirigindo o carro. Então, quer dizer, você está muitas vezes num programa inconsciente, mas você tem a competência para fazer isso. E a grande pergunta que fica aqui, né, para nós profissionais primeiro, antes de nós olharmos para um cliente, é sempre assim: qual o nível de consciência e competência que eu estou nesse momento? Porque o que é fácil para mim, nem sempre vai ser para o meu cliente. Como eu consigo influenciar então essa pessoa para que ele se torne também consciente e competente disso? Então, esse processo, ele é muito importante o tempo inteiro para a gente entender qual é o nosso nível no momento do meu trabalho, mas lembrando que, às vezes, as pessoas que estão ali com a gente, elas estão no nível de inconsciência e incompetência, assim como nós, em muitos níveis, também temos inconsciência, e quando a gente descobre que a gente sai para a consciência, você olha e fala assim: nossa, mas eu não tenho competência disso. Quando eu não tenho competência para fazer algo, eu posso contratar alguém, eu posso buscar um serviço, sim, mas tem aquelas pessoas que gostam de se aventurar. Então, em todo o processo da vida, quando a gente começa a olhar para as pessoas, eu acredito que a gente tem que voltar a olhar para o ser humano. E esse ser humano, de certa forma, ele precisa ter uma valorização.
porque conforme eu fui estudando, conhecendo, né, não só a técnica americana, eu já tive o prazer, ou talvez não, né, de morar nos Estados Unidos com 18 anos, mas eu era jogador de futebol, tá, pessoal? Então eu fui para uma cultura, eu fui morar no Texas, ou seja, eu fui ser um jogador de futebol no Texas. Eu não tinha maturidade para entender tudo aquilo, porque o Texas é uma parte isolada dos Estados Unidos, completamente diferente de tudo. E aí depois, em 2005, eu já tinha feito vários estudos com professores do exterior, né, numa pós-graduação que eu fiz, mas em 2005 eu comecei a ter acesso aos franceses. E aí eu conheci não só técnica francesa, mas eu conheci cultura francesa. Aí em 2007 eu tive acesso à cultura belga, depois à cultura alemã. Então, quando eu comecei a viajar, em conhecer o mundo, e aí eu pude estudar nos Estados Unidos, eu pude estudar na Bélgica, eu pude estudar na França, por várias vezes eu fui para a França, você começa a olhar não só a parte do conhecimento, mas entender quem são as pessoas e o porquê essas pessoas são assim. Então, quando a gente olha para essa base cultural, isso se torna muito importante para você entender por que que uma pessoa valoriza um determinado trabalho, por que que uma pessoa valoriza um determinado profissional, por que que uma pessoa valoriza um determinado serviço. Então, todo esse processo, eu acredito que nós brasileiros precisamos valorizar um pouco mais isso, através desse nível que a gente vai influenciar as pessoas. Então, quando eu quero explicar algo para as pessoas, eu não chego no meu consultório simplesmente e falo assim: olha, para você dormir, você precisa melhorar a sua qualidade do dia. Porque eu já estudei a higiene do sono, eu acho fantástico, mas as pessoas poluem o dia inteiro, elas causam problemas o tempo inteiro para chegar à noite querer fazer higiene do sono e dormir com qualidade. Isso é muito complexo para um cérebro, porque quando a gente está falando de neurociência, nós estamos falando de um cérebro funcionante, um cérebro que possivelmente vai estar numa simpaticotonia e ele não consegue relaxar tão fácil assim. E aí as pessoas começam a querer engambelar o cérebro, né? Ah, toma um suco de maracujá, né, respira, tudo isso funciona. Mas por que que você não pode trabalhar, né, com processos? Quando eu vou trabalhar em empresas, eu falo para todo mundo isso. Eu falo assim, na empresa tem processo, por que que na família não vai ter processo? Por que que na sua saúde você não tem processo? Então, quando você começa a ter uma organização de como funcionam as coisas, de como você está fazendo, fica mais fácil. Porém, pessoal, existe uma coisa que na hipnose eu aprendi que valorizou muito o meu trabalho. A gente esquece o tempo inteiro do que a gente faz, porque a gente entra nesse mundo automatizado. E aí, a hipnose ela mostra o quê? As âncoras, né? Você deixar instalado programas específicos no cérebro, mas a nível consciente é muito melhor. O exemplo que eu gosto de dar para todo mundo é esse daqui. Eu falo assim: bom, quando eu mostro para vocês a minha mão, tá? Eu tenho uma aliança, então eu sou casado. Quando eu tiro essa aliança, tá? Eu deixo de ser casado? Não. Isso daqui me lembra que eu tenho um compromisso, que eu tenho uma instituição familiar. Então, tudo que a gente pode colocar de simbologia no nosso dia a dia para nos lembrar do que nós estamos fazendo é muito importante. E vocês sabem bem essa história que eu vou contar, porque muitas pessoas chegam no dentista e já olham para a cadeira e falam: eu tenho medo. Por quê? Porque as pessoas fizeram associação de informações e muitas vezes de coisas que elas nem vivenciaram, foram outras pessoas que contaram, como aquelas pessoas que têm medo de avião, medo de elevador. Muitas pessoas não tiveram problema no avião, muitas pessoas não tiveram problema no elevador, mas existe esse cérebro inconsciente que muitas vezes ele leva a gente para programas, tá? Que na verdade eles nem são reais. Então, dentro da proposta, a gente precisa o tempo inteiro estar olhando e pensando: o que me estressa de verdade? Então, agora eu começo a entrar com vocês no meu mundo, que é o mundo biológico, que é a parte mais importante aqui do que eu quero compartilhar com vocês. O que que eu aprendi com os alemães? Tá? Essa é uma técnica que chama Nova Medicina Germânica, Germânica Heilkunde, ou leitura biológica, porque são 5 leis biológicas, tá? Não tenho intenção de rapidamente apresentar tudo isso para vocês, mas pelo menos a primeira e a segunda lei biológica eu acho muito importante. Então, baseado em biologia, a gente. Deixa eu só parar de falar quando eu escrevo, porque senão eu escrevo errado, porque eu sou um visual na minha comunicação. A gente precisa olhar para o quê, pessoal? Vou fazer o desenho grande, tá? Na linha da vida, se eu pensar que vou nascer aqui, tá? E eu vou vir a terminar minha vida aqui, a gente precisa entender que nós temos ciclos, né? A gente tem o ciclo que a gente chama de dia e a gente tem o ciclo que a gente chama de noite. Então, se eu pensar que aqui é dia, eu vou deixar só um solzinho aqui para a gente lembrar
que aqui é um momento onde eu vou estar acordado gastando energia, tá? E eu vou deixar uma lua aqui, só para a gente lembrar que aqui eu vou ter um baixo gasto energético, né? Automaticamente, porque eu estou em reparação. E para a gente lembrar também, eu vou deixar aqui escrito que aqui, durante o dia, normalmente, né? O nosso sistema simpático, ele está em liderança, ele está fazendo muito mais função do que o parasimpático. E durante a noite, né? O nosso parasimpático, ele é mais atuante. Então, dentro dessa proposta, o que acontece? O que os alemães mostraram para a gente? O criador disso se chama Dr. Hammer, tá? Um médico oncologista. Ele mostrou que quando a gente está vivendo alguma coisa e a gente tem um estresse, o nosso cérebro vai gastar mais energia. E aí chega um momento específico que esse cérebro faz o quê, pessoal? Ele precisa fazer um momento de reparação. E aquela história, eu fui na academia, eu forcei a minha musculatura, no dia, em seguida, depois eu vou ter o quê? Dor. Então, a dor, a gente não começa a olhar para ela nesse lugar aqui como algo negativo. A gente começa a entender que ela é um momento de reparação de alguma coisa que você vivenciou aqui. Então, dentro desse lugar aqui, eu vou pintar para a gente poder lembrar dessa informação, tá? Eu só colocar um amarelo aqui, um vermelho, né, para ficar mais legal. Nesse lugar aqui, a gente tem um estresse. E depois o cérebro ligou um sistema de alerta para quê? Para ele entender ou para fazer a reparação. E em seguida, sim, ele vai fazer uma nova simpaticotonia, ou seja, ele vai gastar um pouco de energia para entender, né, fazer uma releitura de tudo isso, para depois ele poder fazer a vagatonia final. Ou seja, sistema simpático e parasimpático atuando na nossa vida, para depois a gente voltar para o que a gente chama de normotonia. Então, dentro desse processo, a gente trabalha momento 1, que é o momento do estresse, momento 2, que é o primeiro momento de reparação, momento 3, que é o de releitura, e quarto, tá, que é o momento onde a gente vai fazer a reparação final. Então, o que a nova medicina germânica ou as leis biológicas mostraram para a gente? Que quando existe uma doença, já existe um programa instalado no nosso cérebro, porque tudo que impacta a nossa vida impacta nos 3 níveis: mente, tá? Cérebro e corpo. É tudo muito rápido, tudo junto. Né? Se a gente voltar nesse cérebro aqui inconsciente, tá? Hoje a gente já se sabe que ele funciona a milhões de bits por segundo. E esse daqui funciona em centenas de bits por segundo. A gente sabe que o inconsciente ele é maior do que o consciente e a gente sabe que ele é mais veloz. Ou seja, quando algo acontece aqui contigo, automaticamente alguma coisa está acontecendo de verdade. E a grande pergunta que eu faço para os meus clientes e faço para vocês também é sempre a mesma: o que te estressa? E aí tem gente que vai responder uma coisa, tem gente que vai responder outra coisa, e aí isso começa a criar as histórias das pessoas. Se a gente colocar 3, 4 pessoas Quatro próximas de pessoas um leão, próxima de um leão, tem gente que vai ter muito medo, tem gente que vai desmaiar, tem gente que vai correr. Então, se a gente colocar uma criança africana, eu não sei se vocês sabem, tá? Eu já vi isso em livros, né? As crianças africanas, elas saem para caçar leão. Aí você olha e fala, cara, que loucura é essa? Caçar leão? Mas eles sabem como funciona o leão. O leão dá o bote, aí ele gasta toda a energia dele, aí ele para, ele descansa, ele analisa, aí ele tenta de novo. E a partir do 7º bote que ele errou, ele entrou em estagnação máxima, ele está totalmente cansado. Então, dentro disso é o momento que as crianças sabem que elas conseguem caçar esse leão. Então, é só um exemplo, tá, pessoal? Historinha para a gente ilustrar o nosso momento. Mas imagina então que o leão aí chegou na tua frente agora. O que vai acontecer com a sua pupila, por exemplo? A pupila, todo mundo sabe que em momentos de estresse ela vai dilatar. Para quê? Captar mais imagem. Captou mais imagem? O que a pupila vai informar ao cérebro? Existe um sistema de alerta, um sistema de perigo. O coração acelera, automaticamente a respiração também acelera, porque nós precisamos de combustível nos músculos, que pela sobrevivência os músculos vão precisar funcionar, nós vamos precisar correr. Então eu preciso de sangue, eu preciso de mitocôndrias, né, de ATP, eu preciso de todo esse processo trabalhando a meu favor. Então um sistema acelera para gastar mais energia, talvez. Outro vai desacelerar para quê? Para poupar energia. Quando eu consigo escapar do leão, quando eu estou em lugar de segurança, o meu cérebro saiu do perigo, o processo ao contrário vai acontecer. A pupila relaxa, né? Automaticamente o coração relaxa, diminui o batimento cardíaco, a parte de frequência cardíaca, os músculos e outros
órgãos vão trabalhar mais. Então, se a gente for olhar pelo sistema simpático e parasimpático, o cérebro tem duas funções: acelerar ou desacelerar, trabalhar mais ou trabalhar menos. Então, quando você olha para uma empresa, é a mesma coisa. Quando você olha para a tua vida, é a mesma coisa. Ou você faz mais, ou você está automaticamente em relaxamento. Então, quando você começa a falar sobre pessoas, que eu procuro dentro de qualquer tipo de patologia, porque daí eu vou poder procurar, né, qual é o lugar que essas patologias vão estar, tá? Automaticamente, tá? Para vocês olharem de uma forma mais científica, aqui são todas as nossas ites. Todas as inflamações, né, todo o processo de it, ele já está na reparação de algo que aconteceu. Aqui no momento 3 é onde acontece normalmente o quê? A insônia, porque lembra, se eu preciso dormir, eu preciso estar para baixo dessa linha. Se eu estou para cima da linha, eu estou acordado. Então, isso daqui é onde eu procuro entender o que está acontecendo com esse cérebro para começar a olhar para a qualidade de sono das pessoas. E automaticamente aqui é uma fase final e você tem as patologias específicas também. Aqui, pessoal, a gente teria que entrar depois nos tecidos, né? Endoderma, mesoderma, ectoderma, para a gente entender cada função específica do corpo. Só para a gente ilustrar, endoderma, assimilação, mesoderma, potência e ectoderma, a gente trabalha território. Tem todo um porquê, existe todo um mapeamento que esse alemão fez. Então, quando a gente começa a olhar para a nossa vida, você começa a perguntar assim, cara, aonde está o leão? Quem é o leão? O leão dorme com você? O leão trabalha com você? Quem é o leão que faz os hipertensos ficarem com o coração acelerado o tempo inteiro? Existe um mecanismo, né, neurofisiológico? Existe um mecanismo, tudo bem, mas aqui lembra que a gente está falando sobre a parte biológica. E dentro da biologia, eu acredito que nós estamos ignorando muitas informações, porque quando eu faço essas pessoas olharem para isso, acreditem, a gente diminui a pressão dessas pessoas, a gente diminui até as taxas de diabetes das pessoas. Por quê? Porque a gente faz o cérebro entender que ele não precisa produzir mais ou menos. A gente traz essa pessoa para um momento de reorganização. Eu não chamo de ressignificação, eu chamo de reorganização. Por quê? Porque o significado já foi dado. Então eu não vou colocar um significado em cima. No cérebro não dá para apagar uma informação, mas dá para reorganizar. Olha, pela esquerda foi problema tal, pela direita eu posso encontrar uma nova oportunidade. E sabendo que nós vivemos em um mecanismo de autorregulação, então dentro disso a gente vai estimulando esse cérebro para ele buscando o caminho dele de melhor solução para a vida. E aí não sou eu que vou fazer isso, é a pessoa, porque quando você volta para tua casa, quando você vai para o seu trabalho, quando você vai para a tua vida, existem muitos leões. E aí, esse cérebro é que precisa aprender a lidar com isso. Aqui a gente entra já numa parte sistêmica, porque daí você tem que olhar para a parte sistêmica do quê? Quando você está em um grupo onde todos olham na mesma direção, todos caminham juntos, cada um numa velocidade, sim, mas olhar na mesma direção é um princípio de viver juntos e poder estar juntos, que é o que acontece aqui nessa noite com vocês e comigo também. Quando nós olhamos na mesma direção, nós queremos o bem comum de um cliente, nós queremos que ele durma melhor, nós queremos que ele tenha um aproveitamento melhor, porque a saúde dele vai melhorar, ele vai poder viver mais anos com qualidade, porque ele vai ter uma reparação mais eficaz. Então, todo esse processo é olhar na mesma direção. Mas se alguém já começa a olhar para um outro lado, nós começamos a gerar o quê? Afastamento. E esse é um dos problemas, por exemplo, que a gente tem nos relacionamentos. Quando eu trabalho em relacionamentos, seja de casal ou nas empresas, eu olho para isso. Então percebam que o olho, né, essa parte do olhar, ela está o tempo inteiro conectada com o que a gente quer fazer. Então, quando a gente vai fazendo esse processo, eu quero contar uma história aqui para vocês, tá? Eu sou um contador de histórias quando eu vou trabalhar, e dentro disso, para a gente ilustrar um conhecimento que todos nós temos aqui. Existe, né, uma metáfora que o pai camelo estava conversando com o filho camelo. E aí, nessa história, o filho fazia as perguntas para o pai. Papai, por que que nós camelos temos as córcovas nas nossas costas? E o pai responde, meu filho, nós somos animais de deserto, então nós vivemos no calor, por isso nós temos que armazenar água nas nossas costas. Aí o camelo filho diz, ah, papai, entendi. E aí, em seguida, o filho olha para o pai e fala, papai, por que que nós temos esses cílios tão grandes? E aí o pai, com toda a paciência do mundo, vai lá e diz, filho, nós somos animais de deserto, e para a areia não entrar nos nossos olhos, nós temos esses cílios para nos proteger disso.
Ah, papai, entendi. E o filho continua na pergunta: Papai, por que que nós temos as pernas tão compridas? Filhos, nós somos animais de deserto. Nós precisamos ter a perna comprida para nos afastar da areia que é muito quente. Ah, papai, entendi. Papai, por que que nós temos os pés redondos? Filho, nós somos animais de deserto. Para andar na areia é muito melhor, muito mais fácil com os pés redondos. E o filho olha para o pai e fala: Papai, se nós temos todas essas qualidades, por que que nós estamos presos aqui nesse zoológico? Dentro dessa metáfora, dentro dessa história, o que que eu quero trazer para vocês? Não adianta nada a gente ter todo o conhecimento do mundo se a gente estiver no lugar errado. Se a gente não puder usar o que nós chamamos lá de quem nós somos, os nossos valores, as nossas capacidades, né, e se comportar da forma como nós devemos realmente no ambiente. Então, quando você não tem nada de conhecimento, você chega no ambiente, você tem um comportamento que todos estão fazendo, e aí você é o influenciado de tudo isso. Então, quando a gente olha para esse movimento, tá? Aonde eu quero chegar com essa história? Muitas vezes as pessoas chegam no consultório e falam: Ah, porque falaram para mim que é genético. Aí eu falo assim: Ok, mas você sabe o que significa a palavra genética? Aí a pessoa fala: Ah, porque a minha mãe tinha e meu avô tinha. Aí eu falo: Ok, então vamos perguntar por que que o seu avô tinha isso? Qualquer patologia, tá, pessoal? Qualquer patologia. Vamos perguntar então para o vovô por que que isso começou na vida dele. Porque a palavra genética ela só justifica. Mas a gente precisa voltar um pouco na genética e olhar um pouco para palavras como ontogênese e filogênese, porque daí nós estamos olhando para a parte comportamental, aí nós estamos olhando para as necessidades biológicas, e aí aquilo começa a se replicar e começa a fazer mais sentido. E aí sim, nós temos o que nós chamamos de memória celular. E aí sim, nós temos o conhecimento que você começa a olhar e entender o que facilita a sua vida e o que dificulta a sua vida, o que é fácil e o que é difícil. Então, aquele cérebro analítico, aquele cérebro mais lento, ele é importante para você fazer boas escolhas. E quando você faz boas escolhas, você treina ele para ele ter consciência, competência e depois se tornar inconsciente, para ele ter o hábito, para ele poder melhorar isso. Então, o que eu faço dentro dessas leis biológicas é procurar qual é o nível de estresse que as pessoas vivem. E se não foi ela que vivenciou um nível de estresse, automaticamente a gente tem que procurar aonde está esse nível de estresse. E eu volto aqui então para o desenho para a gente poder ilustrar isso daqui de uma forma bem legal, porque aí você fala assim, Cláudio, mas é muita coisa, eu falo. É muita coisa, mas quando você começa a fazer isso, você se apaixona. E depois de 20 anos de prática, eu tenho que ser um apaixonado nisso, porque até hoje eu faço as mesmas coisas. Então, o que que acontece? Eu desenhei aqui para vocês o que nós chamamos de linha da vida. Na linha da vida, você nasce aqui, então eu vou colocar um N aqui, e aqui é o final, né? Tem a nossa cruzinha aqui. O meu desenho hoje não está muito bom, não. E aí, o que que acontece? Você sabe que o nosso cérebro, né, tem as moldagens lá de parte reptiliana, né, que você vai de 0 a 3 anos de idade, aí depois o cérebro límbico até 7, aí depois você vai para o neocórtex, que é até 12, 13 anos, depende do livro, da literatura que você procura, aí você sabe da moldagem até 24 anos, até Hitler sabia disso, né, só chamava soldados abaixo de 24 anos, e aí você olha para o seu dia de hoje, você está aqui e você fala, Claudio, quero ter longevidade, meu amigo. Como é que eu vou chegar lá? Eu falo assim, então tá bom. Ao invés de você ser levado pelas pessoas, você agora vai começar a se elevar. Então, se elevar é o quê? É crescer, chegar num ponto aqui onde você vai poder ter uma visão privilegiada de tudo aquilo que você faz. E aí você vai poder analisar isso melhor para você chegar no ponto que você quer. Mas, pessoal, eu convido todos sempre a olhar para isso daqui, para as nossas memórias, tá? Lembrando que a gente negligencia um programa de 9 meses antes de nascermos, que nós chamamos de pré-programante. Nós negligenciamos um programa, tá, que se chama pai e mãe. Nós negligenciamos um programa, tá, que se chama avós, bisavós e assim por diante. Então, todos esses estudos que eu fui fazendo, todas essas formações que eu fui buscando informação para poder entregar para o meu cliente um resultado melhor. Mas eu, como um estudioso, como um grande curioso, eu sempre queria entender melhor como eu podia ajudar esse cliente. E aí eu comecei a desenvolver o que eu chamo de previsibilidade. Por quê? Porque dentro da previsibilidade, se eu sei
que quando eu vou ter uma conversa com a minha esposa, ela vai ficar chateada se eu falar uma coisa, eu posso usar uma melhor comunicação. Se eu sei que eu vou chegar no meu trabalho e no meu trabalho vai ter uma pessoa que vai me cobrar muito, mas eu não gosto de ser cobrado, porque quando eu era criança, minha mãe me cobrava muito, e eu não gosto daquilo, aquilo me traz coisas ruins, aquilo me traz dor de cabeça, aquilo me traz sentimento de impotência, e muitas vezes eu começo a ter dor na minha panturrilha, porque a panturrilha impulsiona para a vida. Eu tenho dor no meu ombro, porque eu não aprendi a me relacionar bem com as pessoas. Lembra, o ombro ele pode abraçar, mas ele pode afastar. São funções biológicas. Então, quando eu comecei a entender que as pessoas precisam de previsibilidade, eu comecei a entender a relação com vulnerabilidade. Deixa eu corrigir para ficar bonitinho. E aí entra naquela história. Eu não gosto de falar das minhas fragilidades. Eu não gosto de falar do meu passado. Eu não quero falar mal do meu pai e minha mãe. Eu concordo, porque os nossos pais deram aquilo que eles podiam e eles achavam certo para aquela época. E depois dá para corrigir? Muitas vezes dá, mas não dá para apagar aquilo que já foi. Então, esses programas biológicos, eles ficam em forma de memória para nós. E isso são os gatilhos perfeitos para você acionar o tempo inteiro na sua vida, porque o cérebro, lembra, ele não desliga. E aí, se eu tenho um problema com meu pai, e quando eu escuto a palavra pai, por mais que às vezes eu não estou no meu consciente sabendo o que está acontecendo, mas eu sei o quê? Que o meu cérebro inconsciente muitas vezes está despertando isso. Vou dar um exemplo para vocês de uma paciente que eu vou atender amanhã, tá? Essa paciente, a nora dela veio tratar comigo, e aí ela falou assim: ah, você trata de pênfigo porque minha sogra, não sei o que, tá lá toda arrebentada, aí falou de toda a situação. Eu só fiz uma leitura de sintomas. Tanto que eu brinco, né? Eu falo, mente, mente, mas os sintomas não mentem. Dessa técnica é muito fácil fazer isso. Aí eu falei, olha, ela passou por algum processo de separação, tá? Dentro disso é território e intelectual, porque foi onde tinha começado o processo. Ela olhou para mim, não, minha sogra é super bem resolvida, a vida tá super boa, ela é aposentada, ganha bem, meu sogro, os filhos e tal. Eu falei, quando começou? Ah, começou em novembro. Eu falei, fala para mim como é que foi o mês de novembro da sua sogra. Você consegue lembrar alguma coisa que ela passou? Não, foi tudo super. Aí a menina entrou em. Eu falo que ela entrou na simpaticotonia. Olhou, arregalou, olhou e falou assim: em novembro ela foi para a cidade que a mãe dela vivia. A mãe dela falecida, mas ela foi para lá e aí ela encontrou as irmãs, ela não se dava com a mãe. Doutor Cláudio, nossa, você é bruxo, você adivinhou tudo. Pessoal, eu não sou bruxo, não adivinhei nada, tá? Agora pensa, um cérebro em alerta, tá, não tem condição de fazer reparação. Então, eu preciso desativar vários programas biológicos para esse cérebro conseguir entrar em reparação, ele conseguir entrar em relaxamento máximo. E aí, o que que acontece hoje que vocês sabem tanto quanto eu? Medicamento. Medicamento vai ajudar a pessoa a desligar, mas não vai trazer qualidade de sono para ela. O trabalho que vocês fazem, top, adoro, indico, super indico o Fagnani. Por quê? Porque eu sei a qualidade de tudo isso. Então, as pessoas hoje elas querem tudo muito fácil e muito rápido. Mas isso para o cérebro não é tão simples. Então, quando você quer facilitar a vida da pessoa, eu gosto de trabalhar essa parte de conscientização. Eu lembro do meu primeiro dia de curso com o francês, onde eu perguntei para ele assim: vem cá, de onde você tirou essa informação? Aí ele olhou para mim e falou assim: você já leu o livro tal? Aí eu olhei e falei: não. Ele olhou para mim e falou: porque os franceses fazem isso, né? Aí eu fui pro shopping almoçar, fui numa livraria, fucei, perguntando do livro e tal. O cara falou: ó, só tem esse livro em francês, não tem em inglês. Aí voltei: pô, professor, não tem um livro em inglês, né? Só tem em francês. Ele olhou para mim: você não fala francês? Eu falei: não. Ou seja, o que que os franceses querem? Eles querem, de certa forma, dentro da cultura e de tudo que eles vivenciaram de guerras, que você faça boas perguntas, mas baseado em alguma coisa, não só por quê, só o que é isso. Você tem que escalar um pouco, você tem que chegar um pouco perto deles, né? E todo mundo que trabalha com aluno sabe que todo mundo quer tudo de mão beijada, mas quando você pede, lê um livro, faz isso, procura fazer isso, cria um hábito novo, desafia seu cérebro, cria, né, canais neurais para quê? Neuroplasticidade, neurogênese, né? A epigenética está aí para mostrar tudo isso. E aí as pessoas, não, eu prefiro tomar um remédio e apagar, eu prefiro dormir. Aí eu falo, ok, a responsabilidade é sua sobre isso. Então, quando eu comecei a mostrar para as pessoas que encarar a vulnerabilidade era algo que ia trazer previsibilidade, o que que eu fiz no meu trabalho? Eu trouxe para pessoas, né, essa palavra aqui, desenvolvimento.
O que é o desenvolvimento, pessoal? Comportamental, tá? Mas essa palavra aqui a gente não vou trabalhar agora. Tira o des. Quando eu tiro o envolvimento, automaticamente a pessoa pode sair e fazer uma observação diferente do problema dela. Então, muitas vezes você tem que saber contar histórias para fazer isso. E aí, como eu gosto muito de ler, e eu gosto muito de livros, né? Um dos livros que eu mais gosto é a Bíblia. Eu não estou falando de religião, religião cada um tem a sua, tá? Tanto que eu sou de 1979, se eu tivesse nascido no Japão em 79, possivelmente eu teria nascido budista e não, né, cristão. Então, dentro disso, eu sempre falo, religião eu super respeito, ok? Mas nós podemos falar da Bíblia, que é um livro super antigo. E na Bíblia está escrito que em tudo dai graças. Ou seja, nós precisamos ter uma visão integrativa sobre o bem e o mal. Nós precisamos somar as informações e entender que tudo vem para o nosso aprendizado e nossa evolução, né? Talvez espiritualista. Então, o que é a logo do Instituto, por exemplo? A logo do Instituto, pessoal, eu procurei criar ela para eu poder lembrar o tempo inteiro, lembra da simbologia? O que eu quero de verdade. E aí eu uso a base do símbolo do tal para me lembrar o tempo inteiro que tudo é complementar. E aí, o que acontece? Eu tenho a base que faz tudo que sobe desce, tudo que desce sobe. Que isso aqui pode ser uma córcova de um camelo, isso aqui pode ser o gráfico, né, da nova medicina germânica, isso daqui pode ser um gráfico financeiro, pode ser batimento cardíaco, respiratório. Então, quando eu comecei a olhar para tudo isso, eu comecei a criar o tempo inteiro. Eu preciso olhar para isso como coisa boa e não como coisa ruim. Eu preciso olhar para esse estresse aqui como bom e não ruim. Pessoal, faz muitos anos, tá? Lembra que eu não chamo algumas coisas de doença, eu falo que são fases. Faz muitos anos que eu não adoeço, faz muitos anos que eu não uso remédio, mas eu tenho essa coisa da consciência o tempo inteiro no meu corpo. Eu suporto febre, eu suporto dor de cabeça, mas eu quase não tenho isso. Uma filha de 12 anos e um filho de 10. Nunca tomaram medicamento. Não estou dizendo que é errado, estou dizendo que eu procuro usar no momento certo. Então, quando eu faço isso, outra coisa que eu trago, agora para poder ilustrar mais ainda esse processo de sono de vocês, que vocês aprofundam tanto. Em 2019, fui para os Estados Unidos estudar, e eu fui estudar com o Michael Porter, né, que é o cara que trabalha ondas de frequência cerebral, com a parte de biohack, né, a Denise até estava falando sobre a parte de laser, ele também trabalha com essa parte de luz, né, e tem ele é criador do BrainTap, eu tenho esse BrainTap, que é um modulador de onda de frequência cerebral, e aí o que ele mostrou para gente? Ele mostrou que nós temos as 5 ondas de frequência cerebral. Isso daqui eu acredito que é muito útil na vida das pessoas, principalmente a nível visual. O que acontece na nossa vida? Na nossa vida, né, nós temos a frequência alfa, que a gente vive, e a delta, que é onde a gente dorme, né, onde a gente entra num sono REM, que é o sono de reparação máxima. Então, se eu fizer esse gráfico bonitinho, eu vou lá, gasto energia, faço reparação, vou para o meu trabalho, gasto energia, volto, faço reparação, a vida vai fluir bonitinho. O grande problema das pessoas, né, é quando a gente entra. Opa, deixa eu colocar só as letras aqui, né? Quando a gente vai usar uma frequência beta, que nós estamos gastando um pouco mais de energia, e nós passamos por essa aqui que é a teta. A teta de criatividade, tem um monte de coisa que eles mostram através da ciência, né? Cérebro criativo, enfim. E aí, isso aqui se torna um sistema de alerta, porque eles falam assim, ó, se você começou a gastar um pouco mais de energia, você vai ter que ter uma reparação, porque se você gastar energia e você não entrar na reparação, ó, peraí, você já não está dormindo bem. Então, esse movimento aqui é onde a gente tem que entrar no alerta. Mas lembra que eu tenho previsibilidade. Se foi um dia que eu precisei trabalhar mais, ou que eu tive um estresse, eu bati meu carro, alguma coisa aconteceu, eu tenho que desacelerar o meu cérebro para poder fazer um bom resultado. O grande problema é que as pessoas se acostumaram na hiperperformance. E aí tá todo mundo achando que a gente vai trabalhar aqui, ó, na onda de frequência gama. Vou colocar até em vermelho para a gente não esquecer, que é onde a gente está gastando mais energia. Eu tenho todas as frequências dessas áreas aqui, tá, pessoal? Quando eu entro em gama, o máximo que eu vou conseguir, talvez, é chegar numa reparação teta. Mas aí, quando eu subo de novo, a tendência minha é voltar para alfa. Alfa, lembra, pessoal? É um estado que eu estou acordado, porque eu estou no meu momento onde meu cérebro está funcionando em simpaticotonia, eu estou durante o dia. Então, olha só, quando eu entro em estresse máximo, a reparação já não é boa. Mas olha só como eu posso criar o que nós chamamos de insônia. E aí tem vários tipos de insônia, né? Tem gente que fala que demora para dormir, tem gente que fala que dorme picado, tem gente que fala que acorda às 3 e não dorme mais, e aí nós temos os picos de horário hormonais, enfim. Então, isso daqui, eu falo para vocês, é fantástico. Mas para isso acontecer,
eu sempre falo para as pessoas, vamos pegar toda a informação possível para a gente poder entender esse gráfico aqui, trazer a consciência e a competência para as pessoas, para elas conseguirem começar a falar assim, ah, tá, agora eu entendi. Eu estou ciente do que eu tenho que fazer. E aí, quando elas têm problemas, elas sabem subir isso daqui. E elas sabem como mudar e elas vão indicar a gente muito melhor. Então, dentro disso, eu sempre vou pedir para as pessoas fazer o quê? Entenda um pouco sobre o nosso cérebro. Isso aqui não pode ser bicho de sete cabeças, a gente tem que facilitar essa linguagem. E aí, a gente tem, para finalizar, esse mundo aqui que a gente entra no que eu chamo de a disputa entre o mundo ideal versus o mundo real. Todo mundo sabe o que é isso. O mundo ideal é aquele que seria perfeito. O mundo ideal é aquele onde tudo está acontecendo do jeito que você queria. Mas o mundo ideal, ele é um sonho. Só que quando a gente sonha, tem um antagonista disso que se chama medo. Você tem desejo e medo. E a gente tem muito mais medo do que desejo. Então, automaticamente você vai para o mundo real. E no mundo real, você sabe que tem muitas coisas que acontecem. E no mundo real, as pessoas não querem respirar, que é de graça, é simples. As pessoas querem anestesiar os problemas. Como que eu anestesio os problemas? Quais são os 5 vilões de problemas anestésicos da vida? Bebida, comida, sexo, compras e remédios. A droga, ela entra depois nessa pesquisa. Então, a gente começa a entender que as pessoas estão o tempo inteiro vivendo em um mundo onde elas querem só anestésicos, enquanto o ideal seria o quê? Ter o autoconhecimento, poder lidar com a vulnerabilidade, criar previsibilidade. Lembra que esse é o meu sonho, de olhar para as pessoas e falar, cara, com esse conhecimento, eu ajudo você na sua vida, nos seus relacionamentos, eu melhoro o seu sono e eu melhoro a sua qualidade de vida. Então, essa é a minha estrutura. É baseado nisso que eu dou o máximo de mim e do meu conhecimento para os meus clientes. Mais uma vez, seja de consultório, seja ele de mentoria, mas seja num treinamento empresarial, onde eu vou para as empresas fazer isso, ou seja, dentro de cursos, de qualquer forma, palestras, que eu falo, o principal para mim é compartilhar que as pessoas precisam conhecer melhor a si mesmo, entender um pouco sobre cérebro, entender um pouco melhor sobre estresse, porque estresse não é fazer o que a gente está fazendo aqui, são quase 9 horas da noite, eu fui dormir super tarde, estou super cansado. Cara, quando você gosta do que você faz, quando você tem prazer nisso, você não está em gama, você não está em beta, você não está nem em alfa, você não está na... Porque alfa eles consideram onda de lazer, né, de hobby. O teta é a onda de criatividade. Então, quando você começa a ter insights de tudo que eu estou falando aqui, você já baixou sua frequência. Ou seja, ao invés de você estar gastando energia, você está até produzindo energia. Então, quando eu comecei a entender essas coisas, juntando técnicas, juntando cultura, juntando pensamentos, eu comecei a entender assim, poxa, que fantástico. E só para a gente finalizar isso daqui, uma vez eu fui fazer uma pergunta para um professor meu alemão e eu quis começar a florear. E aí ele olhou para mim e falou assim, Cláudio, você vai fazer uma pergunta ou você vai me contar uma história? Eu peguei o microfone, eu passei para outra pessoa, porque eu já tinha entendido o que ele tinha me dito. Eu não tinha necessidade de fazer pergunta para ele. E nós, brasileiros, nós temos necessidade de contar histórias. Nós temos necessidade de ficar falando as coisas. O que eu uso de contar histórias é pela parte didática, para facilitar o conhecimento. É lógico que quando a gente mergulha dentro das ondas de frequência, quando a gente mergulha nas 5 leis biológicas, nos tecidos, né, em tudo que que o nosso corpo produz, a gente vai precisar, tá, de tempo, nós vamos precisar de muito estudo, de muita dedicação, mas isso não é problema para ninguém que está aqui, porque todos nós aqui estamos porque a gente quer fazer um mundo melhor e construir algo a mais. Então, pessoal, esse é um grande momento para mim, porque falei para o Fagnani, Fagnani, eu não vou me economizar. Eu vou pegar tudo aquilo que eu tenho, principalmente da mentoria, que é onde eu treino o cérebro de grandes, né, líderes, né, que são CEOs, diretores de grandes empresas, e eu falo assim, eu vou pegar o ponto principal de cada parte da mentoria e eu vou colocar aqui para mostrar para a galera como que eu faço isso e como que eu tenho os resultados que eu tenho hoje em dia, tá bom? Pessoal, então agora deixo por conta do Fagnani de novo para ele poder voltar a fazer o processo dele. Quem tiver pergunta, Fagnani, por favor, volta para o teu processo aí, que se eu me empolguei muito, me desculpa, mas lembra, você me conhece, eu sou intenso.
Cara, que bacana, Claudinho. Muito obrigado, cara. Nossa, que bacana, que apresentação belíssima que você fez. Você conseguiu realmente, num período curto, né, relativamente curto de tempo, dar uma compilada aí nos conceitos que foi muito interessante. Acredito que o pessoal deve ter gostado bastante também, porque é aquilo que a gente fala, né? Nos distúrbios do sono, não só exclusivamente na apneia, né, que é o foco maior da odontologia, a apneia obstrutiva do sono, mas os distúrbios do sono, de uma forma geral, obviamente, são regidos pelo nosso sistema neurológico, né? Nosso sistema cognitivo. E essa explanação que você fez realmente vem assim, a se clarificar muitos dos conhecimentos que a gente tem mais, assim, numa visão mais científica, né? A gente entende hoje que uma linha terapêutica, uma abordagem, vamos dizer assim, que tem ganho muito destaque, né, no tratamento desses distúrbios do sono, é a tal da terapia cognitivo-comportamental, e acho que engloba muito bem essa questão da gestão emocional, né? E como você falou, atuando ali diretamente, sistema simpático, parasimpático, mas principalmente no simpático, onde vai gerar os maiores desequilíbrios, enfim, vai desencadear uma série de situações importantes para serem abordadas realmente. Queridos, eu convido a todos agora, então, para abrirem as câmeras, os microfones. Vamos para aquela sessão de bate-papo bem interessante. Eu acho que é a parte mais rica da nossa. Mais rica, não, né? Mas é uma parte que complementa exatamente essa belíssima apresentação do Cláudio aí. E fiquem à vontade. Eu peço para levantarem a mão, calma, gente, um de cada vez. Vamos lá. O Cláudio está, como eu falei no início, aproveitem o Cláudio, porque realmente é um cara que tem um nível de conhecimento absurdo. Denise, manda bala. Vamos lá. Obrigada pela sua explanação, pela forma como você apresentou seus conhecimentos. Achei muito interessante aquelas 5 linhas, né? Não sei se são elas as linhas das 5 leis germânicas, mas uma vez eu conversando com um médico nessa linha de raciocínio, eu comentei com ele a respeito da apneia obstrutiva. E ele falou que a apneia obstrutiva é um peso que a gente não consegue carregar. E eu achei muito interessante a forma como você apresentou as linhas, porque dentro da fisiologia a gente coloca 3, tá? A superior, inferior e a do meio. A do meio, onde a linha de normalidade, superior à acrofase, bate-fase, você tem aquela que sobe, desce, mantendo naquele nível, você tem a homeostase. Então, ali nas 5 linhas, a gente fica bem claro quando você ultrapassa a acrofase, quando você baixa a batefase entre sistema simpático e parasimpático, como isso tudo está regendo todo um sistema. E como esse todo o sistema está entrando no caso da apneia obstrutiva do sono, em uma situação de não conseguir dormir melhor, não conseguir ter uma vida melhor, e aí você vê toda essa questão que você colocou do indivíduo, né, do se conhecer, do se perceber. Eu achei muito interessante a forma como você apresentou e estou te parabenizando. Muito obrigado. Uma honra para mim receber um elogio só do seu currículo aí, para mim eu já fico muito feliz. A Denise, é interessante, né, porque em 2009, se eu não me engano, eu fui estudar na FAPES, né, e o cara que trouxe a micro, que trouxe tudo isso para mim, hoje o Afonso, ele está morando nos Estados Unidos, ele está participando de Harvard, ele trabalha com essa parte também de fotobiomodulação, tá, e, e aí a gente trabalhava com uns equipamentos, e aí eu comprei um equipamento da RepMat, né, que ela trabalha com a parte de variabilidade da coerência cardíaca. Só que daí para mim começou a ser estressante, porque eu falo assim, no consultório são 10 minutos para avaliar, trata a pessoa, deita na maca de novo, faz a variabilidade de novo, só para mostrar que entrou em, tipo assim, saiu da incoerência e entrou na coerência. E aí chegou um dia que eu tirei da minha vida isso, né? Eu falei, cara, não dá para ficar mostrando isso para todo mundo, que tem gente que não quer nem ver isso, né? E pelo tempo. Mas é impressionante como a gente consegue mostrar essas linhas dentro do software, porque no software é impressionante. Então, realmente, você pode olhar para isso, né, quando você extrapola as coisas, e eu falo que o extrapolar é um grande desafio você entender isso, porque todo mundo acha que é estressante é enfrentar o leão. Só que às vezes, se você criou um ritmo para o seu cérebro, você tira ele do ritmo, ele já pode gerar
um grande estresse, uma onda gama. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu trabalho aqui próximo de um mercado em Araçatuba, tá? É uma história, uma brincadeira, mas é verdade. Aí, às vezes, 7h, 7h30 que eu tô saindo do consultório, minha esposa me manda uma mensagem. Cláudio, dá para ir no supermercado comprar um sabonete, um presunto, um queijo? Lembra que o meu cérebro, que eu já estava dentro de uma programação de frequência, e eu não sou o cara do mercado, ela me tirou do meu ritmo. Isso é estressante para mim, entendeu? Tanto que Uhum. eu sou visual, né? Então eu falo para ela, falo assim, olha, ao invés de você mandar áudio para mim, manda por escrito, né? Se você puder antecipar um pouco isso, porque tudo que você quer no final do dia é, tipo, eu quero terminar minhas coisas, porque eu quero chegar na minha casa, quero tomar banho, quero trocar de roupa, quero estar com os meus filhos, né? E então eu falo assim, quando eu comecei a entender, porque eu tô falando sobre mim, tá? Que o que me estressava era uma bobeira, ficou muito mais fácil para mim. Eu chego muito mais. Se eu sei que ela me pediu isso, é porque é uma necessidade, não é uma falha dela, é uma coisa que talvez ela não conseguiu gerenciar durante o dia, né? Durante o momento. Então, eu mesmo fui me melhorando como ser humano, como marido, como pai, e aí eu chego em casa como um ser humano melhor também. Então, eu melhoro minha qualidade de sono, no outro dia, estou muito melhor. Então, eu só quis dar esse exemplo porque às vezes a gente acha que esse extrapolar tem que ser um grande estresse, né? Uma batida no trânsito. Uhum. Mas entra naquela. Se É você é uma, é um, uma um gota grande d'água. religioso e dá graças a tudo, você bate o carro e fala: Obrigado, Senhor, eu não vou ter pressa hoje. Mas dependendo, uma gota d'água é suficiente, né? Para te Mas aí o tirar pote já do tem que eixo. estar todo o processo, né? Uhum. Mas Ah, isso foi parabéns pela sua excelente, viu, fala. Cláudia? Eu gostei Obrigado. demais. Você está comentando sobre o Afonso? Você está falando do Afonso Shigemi? É o sagrado, Afonso Game. Então, eu conheço o Afonso de longa data e usei por muito tempo como é que é o nome? Me fugiu agora. Esse programa de variabilidade cardíaca, Da Hatmat. né? Tinha outro nome, é de um russo, não sei se é esse. É o O do russo, você está HRV, falando o HRVE, que Nerve ele, Express. ele faz Nerve Ah, Express. Nerve Express, tá. Porque os É, russos, eles têm o Nerve Express, e eles têm, aí os alemães têm o VegaCheck, né, que também faz isso de isso. variabilidade, Eu e usei agora ele muito está com... tempo, inclusive em pesquisa, e é uma coisa muito incrível você poder visualizar, que nem você falou. Você não tem um tempo, às vezes, de fazer isso, mas é uma coisa que você olha, inclusive você consegue até predizer, né, algumas alterações ainda que estão latentes, né, algumas doenças que Exatamente. estão latentes. Então, eu acho muito bacana. Pena que aqui no Brasil não é muito divulgado isso, né? No Brasil você não consegue Eu nem fiz cobrar um por um exame desse trabalho, de meu conscientização, né? o meu primeiro trabalho foi o primeiro prêmio que eu ganhei na Academia Americana, foi com avaliação do equilíbrio simpático antes e depois do aparelho intraoral usando o Nerve Express. Então, você vê como que você, principalmente na análise espectral, como você consegue melhorar esse equilíbrio, né, devolver o parasimpático para o paciente, aquele equilíbrio, né, e diminuir o simpático depois que você remove a apneia do sono. Então, assim, é uma coisa fenomenal. Eu falo que Eu, O quando Afonso é um gênio, né? Ele é fora da curva, né? Ele nossa, eu conheço ele de muita data, e ele realmente trouxe muita coisa boa na época que ele estava aqui. E Quando hoje eu ele é tive pesquisador de na Harvard. Né? Suíça, As Lilian, palmilhas, né? A microfisioterapia, que é um Isso. arraso também, né? então, Lilian, quando eu tive na Suíça, estou só acentuando o que você acabou de falar. Eu estive com uma cardiologista lá, a gente estava num programa de startups e ela estava dizendo exatamente isso que você falou, do quanto é importante a gente prestar atenção nessa variabilidade da frequência. A E, variabilidade é uma coisa que desde aquela época, isso aí foi desde 2003, que eu olho, né, sobre a variabilidade cardíaca, e se a gente tivesse mais esse hábito, a gente talvez adiantaria, assim, se anteciparia muita coisa, né? Não só no físico, né, mas até no emocional mesmo, né? Você está tendo aquela alteração simpática, muitas vezes ainda no campo emocional, aquela pessoa está sofrendo, então ela está tendo uma descarga ali, ninguém está vendo, né? E o exatamente. legal é que a gente É bem tem complexo, mas assim, agora eu não sei no Brasil aqui como que tá, né? Faz pouco tempo que eles trocaram do Nerve Express, eles trocaram, atualizaram, né? E eu ainda não consegui trazer a nova atualização, porque eles têm isso de tempo em tempo, eles trocam, né?
aquela chavinha, né? Uhum. E eu estou correndo atrás, porque é uma coisa que eu acho que é importantíssima, a gente deveria realmente ter isso na nossa rotina, apesar de demandar um pouco, mas eu acho que você antecipa muita coisa. Quando Mas você... nós temos também, Lilian, a própria Biologix, que é uma ferramenta muito simples, que traz para a gente o como esse paciente, antes de usar o dispositivo e depois que ele usa, o quanto melhora essa frequência cardíaca dele. Então, assim, de uma mas não forma é só mais simples. frequência, né? A gente Sim, tá mas de uma uma coisa mais forma mais profunda. simples. Não, então, Exato. mas de uma forma mais simples, para a gente poder, inclusive, mostrar para o paciente, sem perder muito tempo, como o Cláudio Isso sim, comentou, com que certeza. perde-se muito tempo com isso, mas você, com um gráfico de várias tomadas que você faz do sono desse paciente, o quanto essa frequência vai melhorando. Né? Com E eu certeza, acho que isso é um isso a ponto gente vê, importante para o isso é. leigo entender, né? Eu acho que é E uma a ferramenta... cardiótica também, né? Isso aí é uma coisa que Sim. demanda, que assim, foi fenomenal, né? Você conseguir mensurar isso, né? Qualidade que ele está tendo no sono. Gente, mas vocês sabem uma coisa que eu acho que é extremamente importante, que eu fiz, assim, questão também de convidar o Cláudio para vir conversar com a gente aqui, é essa questão da mudança até do nosso olhar, né? Do nosso olhar como terapeuta, né? Porque, na verdade, assim, vamos dizer, como ele falou, né, as questões das fugas, né? A pessoa vai fugir ali na bebida, no álcool, na comida, e a gente sabe que um dos grandes fatores assim que influenciam ali no estabelecimento, ou até mesmo na agravação da apneia do sono, é a obesidade. Aí vamos lá, dar um remedinho para emagrecer. E a gente vê que aquele remedinho não funciona, né? Mas por quê? Porque, na verdade, a questão não é uma questão só do metabolismo, é uma questão da frequência dele mesmo. Então, isso é para a gente aprender a olhar isso também. A gente sabe que não é só numa apresentação aqui que nós vamos já se tornar doutores no assunto, né, Cláudio? Para isso que ele tem também ali as mentorias, os cursos dele também, para nos ajudar a ter essa visão mais profunda, né? Mais clara, mais lúcida da situação do paciente. Né? Eu sei que é difícil a gente estabelecer isso para todos os pacientes que a gente está ali, mas para a gente começar a desenvolver esse olhar de observação, né, do paciente também, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante nas nossas terapias e nos resultados também, né? Sim, Fagrani, é interessante isso que você falou, né? E eu entendi bem essa proposta, né, que a Denise falou, e eu falo assim, da gente poder olhar para esse software, sim, mas a gente precisa simplificar, sim, né? Porque às vezes as pessoas não querem muita informação. Então a gente fala, eu já tive pacientes em São Paulo que chegaram para mim e falaram assim, cara, não quero saber sobre isso. Me trata e pronto. Aí você olha e fala, cara, mas eu tenho algo que é mais importante do que te tratar, porque eu vou limpar teu aquário e você vai sujar de novo. Então, por que a gente não pode simplificar? E o que é simplificar? Todo o gráfico de variabilidade cardíaca, a gente trabalha muito pela respiração. Vamos dar exemplo: 4 segundos de inspiração, 6 dias. Você ficar fazendo 18 ciclos desses, que são 3 minutos, normalmente você vai equalizar isso. E aí, por isso, do grande sucesso hoje do Mindfulness, né? Olha, nós vamos ter a parte da hipnose, que é olhar para uma coisa só, nós vamos prestar atenção na respiração, ou seja, corpo presente, melhoramos a qualidade respiratória, só que isso tem várias técnicas que fazem. O yoga faz isso muito bem, né? Você tem meditação que faz muito bem, mas isso se tornou muito meditar, é subir na montanha em um lugar em silêncio, e isso para as pessoas isso é surreal. Agora, se você fala assim, olha, você consegue fazer isso daqui no teu dia a dia, e aí é onde você vai criando esse hábito, né? E isso sem olhar ainda para a parte de gestão real do que tudo que está acontecendo na tua vida, né? Porque principalmente aquilo, né, Cláudio? A grande maioria dos pacientes que sentam na nossa frente, os nossos consultórios, e querem que a gente faça assim e resolva os problemas deles, né? A pílula mágica, né? Então, essa questão exatamente de enxergar a profundidade, a origem do problema, é uma coisa mais complexa. Vamos para mais perguntas aqui. Olha, o Luciano Arantes. Luciano, fica à vontade, você pode fazer a sua pergunta. Obrigado, professor Fagnani. Boa noite a todos. Cláudio, eu gostaria de voltar um pouco para a questão preventiva. Gostei muito do que você falou, acho que vai me acrescentar bastante no meu trabalho, mas eu gostaria de saber, assim, como que a gente poderia realizar uma abordagem educativa, considerando esses pontos que você colocou do autoconhecimento, da previsibilidade, do conhecimento das vulnerabilidades, a gente trabalhar com as pessoas de uma forma coletiva, voltado para a higiene do sono. Por exemplo, em uma unidade de saúde, né, que é um local que eu trabalho,
a gente tentar fugir do método tradicional de educação em saúde, levando em consideração esses pontos. Tá, Luciano, existe uma abordagem que a gente pode aprofundar e ficar horas aqui falando, mas eu vou tentar ser muito pensando no sistema de saúde mesmo, né? Que é como a gente faz, como eu faço isso no supermercado, por exemplo, tá? Quando eu quero ajudar uma pessoa, eu falo, cara, não importa onde eu estou, eu tenho que fazer algo, né? Eu sempre pergunto para a pessoa, como eu fiz a pergunta para a nora da mulher que eu vou atender amanhã. Você está passando por algum estresse? Aí você fez uma pergunta e a pessoa vai ter que entregar do outro lado, entendeu? Aí a pessoa fala, vários. Aí você fala assim, tá, mas daí vamos pensar, né? Tem o livro A Única Coisa, tem Essencialismo, tem um monte de livro que a gente consegue entrar nessas perguntas, tá? Mas você pergunta assim, tá, mas qual dos problemas que você, resolvendo ele tiraria quase que todo o peso da tua vida? Aí a pessoa, ela mergulha no que ela precisa, entendeu? Quando a gente pergunta para uma pessoa também assim, Luciano, se eu for mudar a tua vida, o que que eu não posso mexer? Aí, normalmente, né, as pessoas vão dizer assim: meus filhos, meu casamento, meu trabalho. Aqui você começa a ver que existe uma dependência emocional também. Então, tem pessoas que elas não gostam de falar, né? Lembra que eu sempre falo, até postei esse dia no Instagram, né? Um comediante que ele fala que foi no médico com a esposa, e a esposa que fala por ele, né? Isso a gente está acostumado no consultório. Não é que as mulheres estão fazendo isso, é porque os homens muitas vezes são tão fechados que as mulheres assumem isso. Então eu falo, tirar do homem é um pouquinho mais trabalhoso, mas é possível, que o cara chega para mim e fala assim: eu tô com um problema tal. Aí eu tento mapear ele pela minha expertise, né? Porque eu tenho os mapas do cérebro, como tudo funciona, e eu quero negação. Mas lembra que a negação no cérebro é algo, quando ele diz não, 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 ele está dizendo sim, sim, sim. Então, existem técnicas também, como o Psyche, que é uma técnica americana. Você já leu o Biologia da Crença, do Bruce Lipton? Existe um livro que chama Biologia da Crença que ele fala sobre ambiente, tá? E aí, tanto que uma frase que ele fala assim, é o ambiente e sua besta, tá? E no livro, na última página, ele vai te direcionar para um curso que é o Psicar, né? Que é o Psyche em inglês. E aí no Psyche você aprende a fazer teste de cinesiologia aplicada, entendeu? E aí é como se fosse, a osteopatia usa muito disso, tá? Existem várias pessoas que usam a cinesiologia aplicada, e eu aprendi a fazer assim, ó, no dedo. Então, olha que você nasce fazendo assim. Então eu consigo entrar na tua frequência e identificar isso, entendeu? Então, existem metodologias, mas o caminho mais simples é você procurar entregar de coração e falar para a pessoa, cara, o que você está passando? Aí a pessoa fala, minha mãe está acamada, eu estou preocupado com o emprego, eu fiz conta que eu não devia, meu marido me traiu. Então, qualquer coisa, e aí você entra com palavra do quê? Sempre de acolhimento. Não existe a palavra calma, porque a palavra calma para o cérebro é uma das piores coisas que existe. E aí, você sabe o que que eu uso normalmente para as pessoas? Eu falo assim, como que você imagina que esse problema vai estar daqui 10 anos na sua vida? Porque 10 anos é um tempo grande. E aí a pessoa tem tempo de replanejar o cérebro dela para reorganizar, entendeu? Porque se eu perguntar, hoje você entendeu, mas amanhã você está triste do mesmo jeito. Porque a pessoa tem um problema. Mas se pensa em 10 anos, ela fala, tá, então eu faço essa construção, essa construção, essa construção. E aí eu uso esse livro, A Única Coisa, tá? Ele fala muito sobre isso, sobre você fazer sempre engenharia reversa, né? Você ir lá do final de onde você quer para agora. Daqui 10 anos eu não quero mais ter esse problema. Então tá bom. Qual a única coisa que você pode fazer hoje que vai te levar à solução desse problema? Qual a única coisa que você pode fazer disso que vai te levar à resolução? Então, dentro disso, Luciano, eu falo boas perguntas, mas a pergunta mais direta e mais simplória que existe é: você está passando por alguma coisa? Qual a mais importante? É tirar o maior peso dessa pessoa. Beleza, obrigado, professor. Deu para responder tranquilo, Luciano? Qualquer Sim, coisa sim. também, pode perguntar depois, tá? Fica à vontade. Tem Instagram, tem WhatsApp para essas coisas, fica à vontade. Que eu puder Bom, servir. obrigado. Obrigado. Mais alguém? Acho que a Lília tinha erguido a mão. Não, já estava, foi só um comentário. Eu que Tá. cliquei sem querer de novo. Legal, pessoal. Muito bom. Bom, deixa eu dar mais uma checada aqui, mas acho que não temos mais nenhuma pergunta. Claudinho, você quer fazer umas considerações finais? Deixar mais algum Vamos lá. recado pro pessoal? Voltando naqueles 5 pilares iniciais, né? Eu falo assim, por que que eu deixei a parte de suplementação? Eu fiz uma observação crítica. Lembra que crítica não é desconstrutiva, tá? É uma observação mesmo. As pessoas acham que elas vão fazer atividade física e elas vão superar tudo. Lembra? Isso pode ser anestésico. Mas o grande problema é que as pessoas querem hoje hiperperformar usando de suplementação, achando que o cérebro não vai entender isso.
E aí o cérebro começa a dizer, se você está me dando isso, eu não preciso produzir mais. Então a suplementação ela tem que ser usada com responsabilidade sempre para quê? Equilibrar o metabolismo. Hiperperformance, eu falo que é que nem Olimpíadas. Você se prepara para ela, você vai para a competição e automaticamente depois você tem uma conta a pagar, você vai ter uma reparação maior. Então, na vida é a mesma coisa. Se hoje eu fiz muito, amanhã eu tenho que corrigir isso, com suplementação ou não. Mas o grande erro hoje das pessoas é achar que a gente está nessa coisa da atividade física, alimentação e suplementação, e eu estou me sentindo super bem, daí eu digo assim para as pessoas. Para tudo que você está fazendo e eu quero ver se você está bem de verdade. Tira o remédio. E aí eu quero ver de verdade. Então eu falo para as pessoas que você conheceu, né, Fernanda, minha avó, que faleceu com quase 97 anos de idade, e minha avó foi uma pessoa que fazia, se eu fosse analisar ela, eu tinha que mandar minha avó para a NASA para entender o que aconteceu com ela, para ela chegar na idade dela tomando Coca-Cola, vinho, cerveja, correndo, comendo torresmo, tomando café todo dia, açúcar adoidado, fritando ovo no óleo, comeu banha, enfim, tanta coisa que os nossos ancestrais fizeram, mas e perdeu 2 filhos, né? Teve problemas financeiros, e eu falo assim, como que uma pessoa dessa conseguiu viver tanto tempo? Minha avó era professora de crochê, então ela conseguia levar o cérebro dela para uma onda de frequência mais baixa, sempre fazendo o crochê dela. Então, olha só como uma atividade simples consegue fazer uma reparação disso. E a gente está tirando o simples da nossa vida, que é o cozinhar, que é o desenhar, né? Que daí é onde eu admiro a Luísa, né? Que eu falo assim, ela estimula muito esse cérebro resolutivo, esse cérebro criativo. Então, muitas vezes, quando a gente tem problema, eu sempre falo para os pacientes, falo, cara, pega um papel e uma caneta, vai desenhar alguma coisa, vai pintar com seus filhos. E tem gente que olha para mim e fala, cara, isso é bobeira. Eu falo assim, isso não é bobeira, cara, isso é ciência. Só que eu não vou ficar 10 horas te explicando tudo que eu estou te dizendo aqui. Então, uma consideração que eu faço para as pessoas é a gente poder sempre. Eu gosto da frase do Osho, né, que diz: adoro perturbar pessoas, porque perturbando as pessoas eu faço elas pensarem. Então, eu gosto muito de fazer isso para as pessoas poderem olhar para essa parte de vulnerabilidade de verdade. E por mais que às vezes elas não assumam na minha frente as coisas, mas elas vão embora com essa mensagem subliminar ali no cérebro delas e elas têm que fazer alguma coisa com isso, né? Então, na nossa vida, eu acho que o que o Luciano perguntou, eu acho super importante, que é essa coisa da gente jogar informação. Se a pessoa não quer devolver, tá tudo certo, mas a nossa parte, né, a gente faz isso de coração, porque a gente sabe que é a nossa essência, né? E eu falo a nossa porque eu tenho certeza que é da grande maioria que está aqui, porque quem está aqui é porque gosta, né? Com certeza, com certeza. Muito bom, Claudinho. Olha, pessoal, a nossa reunião ela está gravada, ela está sendo gravada, depois eu vou editar o vídeo, vou estar publicando ali o link nos nossos grupos do WhatsApp, mas ela vai ficar disponível por tempo indeterminado no nosso canal do YouTube, no @Núcleo do Sono Acre, tá ok? Então, se vocês gostaram, vocês podem rever, podem indicar para os amigos, para os colegas, né? E se alguém precisar do contato do Claudinho, como ele falou, pode perguntar no grupo, a gente está disponibilizando ali o contato dele também para eventuais dúvidas posteriores. Tá joia? Antes de encerrar, vamos tirar aquela foto tradicional, pessoal? Vamos todo mundo ligar as câmeras aí, ajeitar os topetes, passar um perfuminho. Muito bem, só um minutinho. Eu sempre peço ajuda para quem puder também depois me mandar as fotos que conseguir tirar. Atenção, X. Aí, muito legal. Claudinho, mais uma vez, querido, de coração, muito obrigado. Foi extremamente positivo, proveitoso, foi super bacana. Realmente atingiu o objetivo como a gente tinha conversado. Valeu, cara. Muito obrigado mesmo pela sua disposição e em compartilhar seu enorme conhecimento com a gente. A todos, minha gratidão pela participação em mais uma reunião aqui da nossa Confraria do Sono. Estaremos juntos no mês que vem para mais um assunto aí de grande interesse para a gente, tá ok? Beijo a todos, uma boa noite, bom descanso e até mais. Valeu, pessoal.